Olá, para você que não me conhece, eu sou Marco Polo Paes, tenho um canal no Facebook, no Instagram e também no YouTube. E hoje vamos falar da última sessão da Câmara Municipal, onde os vereadores teceram aí adjetivos maravilhosos à gestão do atual prefeito Maurício Rivabem. Quer saber mais? Então, vem comigo! Na última sessão da Câmara Municipal, os vereadores não economizaram em adjetivos a atual gestão do prefeito Maurício Rivabem. Mas antes de falar disso, quero agradecer aqui ao vereador João Freitas por ter aí colocado em votação o projeto de lei do Dia do Influenciador Digital. Obrigado ao vereador João Freitas aí por lembrar de nós que levamos a informação através das mídias sociais. Temos certeza que o Dia do Influenciador Digital em Campo Largo será de grande valia para a sociedade campolarguense. É realmente um projeto de lei aí que vai enaltecer muito mais o nosso município. Mas vamos falar aí a respeito dos adjetivos que os vereadores colocaram aí a administração municipal do prefeito Maurício Rivabem. Ocupou a tribuna o vereador Alexandre Guimarães, que relatou aí problemas com o anel central ou as obras do anel central aqui da cidade de Campo Largo. Problemas estes que já foram relatados aqui em uma matéria especial que o canal Marco Polo Paes exibiu há um tempo atrás. Problemas estes que, se tivessem visto a nossa matéria, talvez poderiam ter sido evitados. Vamos acompanhar a fala aí do vereador Alexandre Guimarães. Confira. As obras que estão sendo realizadas no anel central e também próximo ao anel central, no que diz respeito às calçadas, aqui próximo está sendo revitalizadas as calçadas. Elas precisam de uma fiscalização mais árdua, mais assídua do Poder Executivo. Obras que eram para estar já finalizadas estão com problemas. O morador me relatou que um cidadão, andando ali na Praça Getúlio Vargas, caiu num buraco, num bueiro. E há um mês atrás, aproximadamente, eu passei ali, estava passando de pé, e tem um cadeirante que sempre fica naquele sinaleiro, e ele me chamou pelo nome e me chamou a atenção. E disse para mim assim: vereador, olha esse bueiro aqui. Ele é cadeirante. Não sou eu que vou cair nesse bueiro, mas já vi várias pessoas caírem dentro desse bueiro. E várias reclamações foram feitas, e até agora esse bueiro não foi fechado. Eu pedi para os meus dois assessores, para o Gerson e para o Marcos, o Pica-Pau, darem uma passada lá e fotografarem para ver se realmente ainda está lá o bueiro. Um mês depois, está lá o bueiro, aberto. E esse morador também mandou uma foto aqui na Praça Matriz, mesma coisa. Um outro cidadão caiu ali, também o bueiro aberto. Quer dizer, as obras do anel central do centro-cidade, que estão concluídas, segundo o Poder Executivo. Tá aí, o vereador Alexandre relata que, segundo o Executivo, as obras estão concluídas. Mas nós aqui mostramos em reportagem, que eu vou deixar aqui o card para que vocês acompanhem esta reportagem, nós relatamos aqui estes problemas. Nós mostramos estes problemas, a falta de acessibilidade para os deficientes físicos e, inclusive, na frente do Colégio Sagrada Família, aonde transitam milhares ali de crianças, também correm o risco de sofrer quedas e acidentes por uma obra mal finalizada e mal sinalizada. Mas parece que só agora deu um estalo aí no vereador Alexandre e ele resolveu, talvez, tomar alguma atitude. Mas vamos continuar.
estão com os bueiros abertos, causando risco físico às pessoas que por ali transitam. Então, eu peço para que o poder público, o executivo, através de quem é o responsável para fiscalizar essas obras, que dê uma volta de a pé no anel central e veja aonde que estão as irregularidades e corrijam essas irregularidades, porque a população está cobrando e cobrando também dos vereadores, e nós agora aqui estamos cobrando para que as providências sejam tomadas e estas obras sejam concluídas. Mas aí fica difícil entender, vereador Alexandre. Foram concluídas, não foram concluídas? Só agora os senhores vêm cobrar, mas não é função do vereador cobrar e fiscalizar o executivo? Bom, o cargo de vereador prescreve que ali os senhores devem legislar e fiscalizar. Legislar seria criar leis, e isso os senhores têm feito aí até em favor do próprio prefeito, criando leis e mais leis e autorizando o executivo a criar cargos comissionados. Mas é a função de fiscalizar. Aonde tem ficado? Os senhores não têm fiscalizado? Os senhores não têm aí andado pelo centro da cidade e visto estas obras mal concluídas, como o senhor mesmo disse? Mas não para por aí. Vamos continuar. Da maneira que se espera, com qualidade. Não é o que está acontecendo até o momento de hoje. Outra reclamação. Obra, me foge o nome da rua, mas que vem em direção à Câmara de Vereadores, e os moradores estão questionando se as calçadas que foram licitadas, que estão sendo refeitas, se o projeto contempla que no meio dessas calçadas, dos pavers, seja deixado a pedra irregular, ou se nós estamos pagando por uma calçada de paver e estão se utilizando de pedras irregulares no meio da calçada. Os moradores gostariam de ter esta informação. E nós vamos fazer aqui requerimentos pedindo essas informações à Prefeitura, o que diz o projeto. Se essas pedras eram para estar ali mesmo, ou se estão sendo utilizadas de forma irregular, onde era para ser toda revitalizada em paver as calçadas. E eu passei ali, realmente tem os pavers e as pedras regulares no meio dessas calçadas. Então, vai ser feita a solicitação aqui para que essa informação chegue de forma esclarecida à população. Outra reclamação da população, tem que ter um cronograma de obras, tem que ter uma metodologia de trabalho. Eu estou aqui reportando as informações que chegam dos cidadãos que têm suas casas em frente a essas obras. É óbvio, e ninguém aqui é hipócrita, que obras causam transtornos, causam poeira, causam lama, causam desconfortos aos moradores que irão receber uma melhoria em função da execução dessas obras. Mas os moradores reclamam que não há uma coerência, que eles quebram aqui, quebram ali, de repente deixam tudo do jeito que está, depois levam um tempo para voltar, para continuar, não tem uma coerência nas obras. Então eu vou pedir mais uma vez para que o Poder Executivo, para que a Secretaria responsável de Desenvolvimento Urbano, ou Aviação e Obras, os engenheiros responsáveis para fiscalizar essas obras, tenham a sensibilidade de passar nesses locais e orientar as pessoas que estão fazendo, os operários, os trabalhadores que estão fazendo essas obras, para que a gente tenha uma coerência e cause o mínimo possível de transtorno à população, que muitas vezes fica indignada e de mãos atadas em função de como está sendo conduzida. Foram centenas e centenas de mensagens e postagens em redes sociais, principalmente nessas obras que vêm em direção à Câmara de Vereadores aqui, que não me recordo a rua. Bom, o senhor não se recorda o nome da rua, ou talvez não tenha pedido aos seus assessores para lhe informar, mas nós vamos dizer aqui para o senhor que é a rua Monsenhor Aloysio Domanski, tá? É a rua ali onde a Prefeitura está fazendo essas obras
intermináveis, ou seja, que já deveria também ter sido terminada e ainda não foram. Mas cadê os vereadores cobrando? Eu tenho certeza que quando terminar as obras ou quando os problemas forem resolvidos, vários vereadores vão até lá tirar foto e mostrar a obra e ainda dizer que foi sua reivindicação. Então, senhores vereadores, não temos só que mostrar aí as fotinhas como fazem de obras já prontas, mas sim cobrar aí o executivo, pois essa é a função dos senhores. Vamos continuar aqui acompanhando. Mas que todos vocês já devem ter passado pela frente ali, passa aqui na frente da planificadora e em direção aqui à Câmara de Vereadores. E eu não poderia aqui também deixar de externar a minha indignação a respeito do que o vereador Cristani falou, e falou muito bem aqui, do projeto de lei que vai ser apreciado nesta Casa de Lei a respeito dos guardas municipais, das remunerações dos guardas municipais, do plano de cargos e salários, onde votamos em regime de urgência, para que fosse revista tais remunerações. E ficamos abismados e indignados quando o Executivo nos mandou as informações de que teríamos que votar novamente porque tinha erro nesse projeto e retirar dos guardas municipais a remuneração que aqui se passou em regime de urgência. É por isso que eu sou contra regime de urgência em algumas situações. Porque se não fosse regime de urgência, ia passar por todas as comissões e nós poderíamos ter identificado falhas, se é que existem as falhas segundo o Executivo. E me reporto mais uma vez aqui a fala do vereador Cristani. Incompetência e falta de capacidade do Executivo, porque este projeto passou pelas mãos de várias pessoas e de várias secretarias e foi, inclusive, assinado pelo prefeito para vir para essa Casa de Leis. E depois temos erros de valores, porque também não tinha seu impacto financeiro naquele projeto. E eu aqui vou fazer uma analogia. Este projeto da Guarda Municipal, ele veio antes para cá do que o projeto da criação de cargos comissionados. Ou seja, a criação de cargos comissionados é passível de que você tenha um impacto financeiro. Mas quando é para dar a remuneração adequada aos guardas municipais que estão almejando há muito tempo, não é possível ter receita suficiente para suprir tal necessidade. Então, isto é uma distorção. Eu fui contra aqui a criação de novos cargos comissionados, porque eu acho que não é você colocar mais cacique para tocar a gestão que vai resolver o problema da gestão. O problema é de gestão. E, Cristani, não é 1 ano e meio que estão aqui. Eles estão aqui há 6 anos e meio. É a mesma gestão. E são as mesmas incompetências que nós vemos todos os anos. Uma gestão que não tem capacidade de gerenciar a cidade, no meu entendimento, em função de baianadas, de atrapalhadas como estas dos guardas referente à remuneração e ao projeto de lei que ia dar o melhor prolabore aos nossos guardas. Senhor vereador, deixe-me fazer uma correção ao senhor. Usar o termo pejorativo baianada não caiu-lhe bem, pois os nossos queridos baianos trabalham arduamente e de maneira correta. Então não tem baianada nisso. Atrapalhada, eu até concordo com o senhor. Acho que o senhor deveria vir às redes sociais e pedir desculpas aí aos nossos queridos baianos que colaboram e muito com a nossa sociedade ou com o Brasil e até fora, pois ali tem vários artistas capacitados
e que não fazem trapalhadas. Tem várias pessoas ali, os baianos são pessoas trabalhadoras e foi dali, da Bahia, que começou o nosso querido Brasil. Por isso o termo baianada se tornou um pouco misógino quando usado como pejorativo. Mas o senhor disse bem ali, ou seja, houve o impacto financeiro, o estudo do impacto financeiro para criar 27 cargos comissionados. E graças a esse impacto financeiro de alguns milhões de reais, não se tem o dinheiro para o plano de cargos e salário da nossa Guarda Municipal, que luta bravamente para combater aí o crime em nossa cidade. Com um efetivo extremamente baixo, eles dão sangue, literalmente, para nos proteger. Mas vamos continuar ouvindo. Lembrando que o nosso efetivo policial, da Polícia Militar, é o mesmo da década de 90. E a Guarda Municipal tem feito um papel exemplar no que diz respeito às questões de segurança pública da nossa cidade. Merecem e devem ser prestigiados, sim, com FGs, com gratificações, com aumento de salário. Infelizmente, não é o que nós vimos aqui, não é o que nós vamos ver aqui no dia de hoje, onde vai se voltar atrás num projeto de lei que ia dar, pelo menos, uma remuneração um pouco melhor aos nossos guardas municipais. Então fica aqui, mais uma vez, a minha indignação pelas distorções causadas por essa gestão, que na minha opinião, já falei isso aqui mais de 3 vezes, não tem capacidade administrativa, não tem capacidade de gestão e isto, quem sofre é a população. Tá aí, falou o vereador Alexandre Guimarães sobre a atual administração, que não tem capacidade para gerir nossa cidade. Por quê? Porque vem aí colocando cargos comissionados demasiadamente, enquanto diminui ou não aumenta aí a remuneração dos nossos guardas municipais. Guardas municipais esse que fazem um trabalho muito aquém do que poderiam fazer se tivessem um efetivo maior. Muitas vezes são chamados e não podem atender determinadas ocorrências porque falta efetivo. Tem que se desdobrar e a prefeitura coloca em suas redes sociais que nos finais de semana vai dobrar o efetivo. Não é que vai aumentar o número de guardas municipais no final de semana. Vão trabalhar os mesmos guardas municipais, porém dobrando horas, talvez cansados e exaustos por terem que dobrar a sua jornada. E a prefeitura prefere criar 27 cargos comissionados, a ver o impacto financeiro que isso deu ao município e agora vai voltar atrás num projeto que a própria prefeitura mandou em regime de urgência. Mas falou também aí muito bem o vereador Sargento, que também teceu adjetivos enormes à administração pública do senhor Maurício Rivabem. Acompanhe. Eu servi por mais de 20 anos nessa cidade. Já troquei tiro com criminosos, já enfrentei diversas situações complicadas, porém, estou testemunhando uma escalada na criminalidade em nossa cidade. As pessoas estão amedrontadas. Falhou o discurso aqui, presidente. Amedrontadas, inseguras, e essa violência urbana acaba refletindo na economia da cidade e na saúde da população. Eu já falei para o pessoal que escreve no meu discurso aqui não colocar a palavra difícil, mas insisto em fazer isso. Pois é, vereador. Seria cômico se não fosse um tanto quanto trágico. Pois aí o senhor mostra que não é o senhor que fala, mas alguém fala pelo senhor através de um discurso escrito por outra pessoa. Aconselho o senhor aí a ler, pelo menos o discurso, algumas vezes, antes de declarar aí junto à tribuna, pois assim isso não vai acontecer. Mas quem não erra, né, senhor vereador? Até nós aqui que somos da área de comunicação,
nos atrapalhamos com palavras às vezes complicadas que se tornam trava-língua. Mas tá desculpado e da próxima vez tente ler o discurso algumas vezes antes. Vamos continuar. Ao meu ver, a atual gestão pública não está comprometida com a segurança pública da nossa cidade. Vejam, na proposta de campanha da atual gestão, consta lá que iriam implantar a Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, iriam reativar as bases da Ferraria, de Bateias e de outros bairros, porém, passado 1 ano e meio, nada disso foi feito. Repito, 1 ano e meio, nada disso foi feito. Pelo tamanho da nossa cidade, tínhamos que ter no mínimo os 100 guardas municipais. Vejam só, eu recebi relatos de que o imóvel onde será instalado o CRAS da Ferraria, foi alvo de vândalos por diversas vezes. Usuários de drogas têm invadido o local para consumo e comercialização de drogas. Criminosos estão entrando no imóvel para furtar a fiação. E o pior é que as pessoas ligam para a Guarda Municipal e quase sempre a Guarda não pode atender a ocorrência, porque já está empenhada em uma outra situação. E se o prefeito realmente cumprisse com a promessa de campanha, certamente que esses furtos de prédios municipais não iriam ocorrer. Ora, senhor vereador, o senhor como político ainda acredita nas promessas de campanha? O senhor mesmo deveria saber que promessas ficam ao vazio, são simples promessas que, em sua maioria das vezes, ou em 99% das vezes, não são cumpridas. Mas, quem sabe, o senhor também ainda acredite no Papai Noel. Vamos continuar. Precisamos urgentemente ampliar o efetivo da Guarda Municipal. Precisamos de mais guardas na nossa cidade. Sem demagogia, apesar de ter sido retirado o projeto, eu quero deixar aqui claro que sou contra o 13º dos vereadores e do prefeito, porque na minha concepção não é o momento adequado para isso. O Brasil é a 10ª maior economia do mundo, porém é um dos países mais desiguais do mundo. Senhores vereadores, os senhores sabem que o PIB per capita do nosso município, sabe quanto é o PIB per capita do nosso município? Pouco mais de R$35 mil por ano, dentro de uma base linear da população. Nossa remuneração, nós vereadores, recebemos 3 vezes mais do que o PIB per capita da nossa cidade, isso anualmente. Ser político não é profissão, é encargo. Encargo passageiro de que se comprometeu a servir o próximo, a representar a vontade popular, a colaborar para o destino do nosso país. A Constituição Federal, em seu artigo 38, diversamente de outros cargos eletivos, não impede, como regra, que os vereadores exerçam concomitantemente sua profissão. Veda apenas a acumulação da vereança com o cargo público, mas exclusivamente quando haja incompatibilidade de horários, algo raro nos municípios menores. Logo, o ocupante do cargo de vereador não deve depender dos subsídios da Câmara para manter a sua vida independente. Tá aí. O próprio vereador disse aí que os vereadores não devem depender do salário da Câmara para sobreviverem ou para sua subsistência ou como sua fonte de renda principal. Não é o que vemos em Campo Largo, onde vereadores andam de carrões, têm várias empresas ou não têm várias empresas e não são ligadas a estas empresas. Ou seja, tem vereador aí que tem como sua fonte de renda principal a vereança ou salário de vereador, mas dizem ser de empresas, levam nomes de empresa em seu nome, mas não mantêm vínculos com ela, pois o CNPJ dessas empresas não consta no quadro de sócio esses vereadores e também aí eles não são empregados destas empresas, mas desfilam de carrões pela cidade e levam o nome de empresa. Então, o que dizer destes vereadores? Bom, vamos continuar ouvindo então o vereador Sargento. Segundo uma pesquisa de uma revista internacional renomada, o Congresso Brasileiro tem os parlamentares mais caros do mundo. O Brasil, um país subdesenvolvido,
gasta mais do que países de primeiro mundo. Isto é um paradoxo. Entendo que precisamos mudar esse sistema perverso de desigualdade. E, nesse sentido, acredito que nós, de Campo Largo, podemos dar o exemplo para todo o Brasil. Que aqui temos políticos comprometidos realmente com as causas públicas. Por fim, quero manifestar aqui minha indignação com o amadorismo e a incompetência da atual gestão, sobretudo a do prefeito. Acredito que nunca na história dessa Câmara aconteceu o que está acontecendo agora. O projeto de lei da autoria do próprio prefeito, referente à reestruturação dos cargos da Guarda Municipal, ao que foi aprovado nesta casa em regime de urgência. O prefeito não quer aplicar a regra que veio dele mesmo, a própria regra. Eu nunca vi isso. Em menos de um mês que a lei foi aprovada, o prefeito quer revogar a própria lei. Isso, para mim, é uma piada de mau gosto. Reflexo de uma gestão amadora. Que Deus abençoe a sobreviver a essa gestão. Tá aí, senhores. Que Deus abençoe-nos a sobreviver a essa gestão. Os adjetivos tecidos aí pelo nosso vereador Sargento, a administração pública, em especial do prefeito Maurício Rivabem, que manda um projeto de lei em regime de urgência para que seja votado sem passar pelas comissões competentes, pois se dizia ser uma coisa muito urgente. E um mês depois pede para que não seja retirada essa lei. Virou brincadeira agora a coisa, então. Ou seja, vamos mandar um projeto de lei, fazer uma lei e um mês depois vamos revogar essa lei. Vamos adoçar os nossos guardas municipais e depois vamos retirar o doce deles. E aí vamos dizer que aumentamos o efetivo nos finais de semana, aonde os guardas municipais serão os mesmos, mas trabalharão um pouco mais exaustos. E com isso a irritabilidade deles também estará mais à flor da pele. É desta forma que a gestão do atual prefeito tem tratado os vereadores e aquela casa que cria leis. Mas os vereadores estão ali para isso, para criar uma lei hoje e revogar essa lei um mês depois. Ou seja, transformando, como disse o próprio vereador Sargento, em uma piada de muito mau gosto. Continue. Em resumo, o projeto de lei veio do Executivo, passou por 3 ou 4 secretarias, passou na Procuradoria no município, foi assinado pelo prefeito, foi sancionado, publicado em Diário Oficial, virou lei e não houve aplicabilidade. Hoje está vindo para nós, possivelmente vá para as comissões, se não vier de novo em regime de urgência, a votação para alterar a própria lei do Executivo. Porque, segundo o prefeito, a lei veio sem um impacto orçamentário, sem impacto financeiro do nosso município. Ou seja, para mim, amadorismo. Como disse e concluiu aí o vereador, total amadorismo, né? Essa brincadeira de faz a lei em regime de urgência, tira a lei em regime de urgência. Não foi estudado o impacto financeiro, mas houve aí um impacto financeiro quando se tratou dos cargos comissionados. Para criar cargos comissionados, temos dinheiro. Mas para aumentar o efetivo da nossa Guarda Municipal, para valorizar ainda mais a Guarda Municipal, não temos dinheiro. E aí fica as prioridades que o governo do prefeito Maurício Rivabem tem para com a nossa cidade. Vamos continuar. Está um pouquinho longo o vídeo, mas peço para que você continue assistindo. E já quero aproveitar, pedir para você deixar o seu like e aquele comentário maroto. Se você não é inscrito, aproveite agora para se inscrever no canal. Vamos continuar ouvindo o vereador Sargento. Um outro assunto que eu queria destacar aqui, fiz uma visita hoje no bairro Jardim Guarani, onde eu fui visitar novamente o CEMEI Gente Miúda, ao qual eu relatei aqui várias irregularidades com relação à construção a uma obra nova que está lá. E agora, nesses períodos de chuva, algumas salas ficaram interditadas, as crianças não puderam ser levadas até o CEMEI,
porque as salas estavam inundadas devido a uma falha na construção, onde o telhado dela, da construção, estava com vazamento. Fomos lá hoje pela manhã, a equipe da terceirizada já estava lá fazendo manutenção, espero que assim fique resolvido. Mas eu lhe pergunto, onde está o fiscal de obra do contrato? Onde estão os engenheiros do nosso município que deveriam ter acompanhado aquela obra de início ao fim, para que não acontecesse aquilo? Aproveitei e fiz uma visita na UBS, onde há 2 semanas atrás, num dia chuvoso também, caiu todo o forro da UBS em cima da sala do dentista. Por sorte, hoje, estive sabendo lá que não houve prejuízo material, mas a cadeira do dentista não está lá, ou seja, os usuários da UBS do Jardim Guarani não estão sendo atendidos na área odontológica por falta da cadeira, porque corre o risco ainda de desabar novamente e perder todo o material, que não é barato. É um material caro, o material odontológico é caro, aquela cadeira é cara e vai sair o dinheiro do nosso bolso. Isso não pode acontecer, temos que cobrar mais efetividade nas terceirizadas e mais efetividade, principalmente dos fiscais de contrato que devem estar nas ruas fiscalizando as obras. É a função dos vereadores? Sim, mas eles também assinam e têm responsabilidade e ganham muito bem para isso, para estar na prefeitura fazendo essa função. Daí, como disse o vereador, obras mal feitas também no CEMEI. Olha só, onde temos alagamento e os alunos são impedidos de ter aula, pois alagou a sala. E aí, o pai e a mãe desses alunos fazem o que com eles? Pois contam ali com o horário escolar, talvez para trabalhar. E aí também vão ficar impedidos de trabalhar ou vão colocar as crianças no bolso? Então, a cidade está recheada de obras. Porém, segundo os próprios vereadores, obras mal feitas. Também ali o pessoal sem dentista. Por quê? Porque o forro desabou. Imagina se alguém está sendo atendido com a boca aberta e esse forro desaba na cabeça deles também. Ou seja, o problema não para só no centro da cidade, aonde temos obras, aonde os munícipes estão caindo em bueiros, mas sim em CEMEIs, em UBSs, em muitos outros lugares. E os vereadores que deveriam fiscalizar preferem deixar que aconteça a tragédia primeiro para depois poder verificar. Mas não para por aí. Um outro vereador também falou na Câmara Municipal, ou na sessão da Câmara desta segunda-feira, e disse que pode vir alguma coisa ajuizada ou judicialmente por aí. Vamos conferir. Então, senhor presidente, eu estava notando os pronunciamentos dos demais vereadores. Sabem que nós teremos um desafio muito grande pela frente, principalmente nós da Câmara Municipal, nós, os legisladores. Como esse projeto da Guarda veio um aumento de salário e está sendo reajustado agora, gerou um direito adquirido dos outros funcionários. Os agentes de trânsito, eles estão pedindo uma equiparação salarial também. E são os profissionais valorosos que estão dia a dia no sol aí e trazendo a segurança para a nossa cidade. E como vai chegar a Vossa Excelência, senhor presidente, esse pedido aí dos agentes de trânsito, eu acho que vai chegar judicialmente, inclusive. Conversei com funcionários lá e entraram com uma ação pedindo essa equiparação. Então, peço aos vereadores que a gente tenha um tato a corresponder também a essa equiparação salarial desses valorosos trabalhadores. Pois é, tá aí, o próprio vereador Márcio Beraldo está dizendo que vai chegar à Câmara Municipal e por meio judicial a questão aí da equiparação salarial também dos agentes de trânsito da cidade. Ou seja, vai ser somente por ordem judicial que vão conseguir a equiparação salarial. Problemas estes causados pela atual administração do prefeito Maurício Rivabem. E os adjetivos dados aí pelos vereadores, então, se mostram de grande valia, pois realmente a prefeitura tem agido de forma totalmente amadora. E lembrando, como disse o vereador Alexandre Guimarães, não é a sua primeira gestão. Ou seja,
já estão aí no seu segundo mandato, ou as mesmas pessoas já erram pelo segundo mandato. Então, senhores, é muito mais importante para a cidade de Campo Largo 27 cargos comissionados que causam um impacto de mais de R$1,5 milhão de reais do que aumentar o efetivo da Guarda Municipal ou investir em saúde. É muito mais importante, talvez, para a gestão do atual prefeito que se tenha mais cabos eleitorais do que guardas municipais. Quero agradecer a você que assistiu até aqui, dizer meu muito obrigado, pedir para que você não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, ative o sininho. Não esqueça de curtir e deixar o seu comentário maroto expressando a sua também indignação a esta lamentável administração municipal. Deixe seu comentário, o que você acha disso e se você também está indignado com isso. Muito obrigado e até a próxima!